Então, moçada, Marcos Gomes, vamos aí. A gente vai agora aprender a fazer um gráfico, desenhar um gráfico. Então, vamos entender a base disso aqui, ó. Ó, percebe, eu tenho um plano cartesiano. Esse plano cartesiano, ele vai ter uma série de pontos tracejados aqui, ó, pontos determinados, que vão me dar essa reta vermelhinha aqui, que a gente chama isso aqui do gráfico da função. E o gráfico da função é composto por cada ponto aqui dentro dessa retinha aqui, ó, que não está bem reta do gráfico. Cada ponto desse representa um par ordenado, viu, gente? Em x e y. Então, eu tenho aqui, ó, para esse ponto no centro aqui, ó, eu tenho o meu y, que é representado pela função do x0, que eu tracei aqui em x. Então, cada ponto desse vai ter uma determinada correspondência aqui em x. Para cada determinado ponto em y aqui, ó, eu vou ter uma abscissa aqui em x. É simples, não tem muito segredo. Então, o que a gente tem que saber? Para o gráfico da função, o gráfico da função seria todos os pares ordenados x e y em que x pertence aos reais e y também pertence aos reais. E tal que y seja igual, esses valores de y aqui, ó, seja igual à função em x. Ok? Ou seja, todo número aqui que a gente der em x, ele vai ter que ter um correspondente em y. Daí a gente tira o seguinte, olha para cá para baixo, ó. Determinar se o gráfico é de uma função ou não é de uma função. Olha como é que é moleza, gente, ó. Você percebe que nessa situação aqui, para cada valor de x, ó, para cada valor de x eu vou ter um valor de y. Percebe, ó, para cada x eu tenho um valor. Então, esse caso aqui, esse caso é uma função. É função porque para cada valor de x eu tenho um correspondente em y. Ao contrário desse aqui. Se você observar aqui, ó, eu vou tracejar para você com uma régua aqui, ó, alguns pontos. Percebe? Eu tenho ponto, ó, tenho esse, ó, tá vendo esse aqui, ó? Eu tenho esse ponto aqui também, ó. Ó. Então eu vou chamar isso aqui de x0 e x1. Percebe que para o x0 eu tenho, olha para cá, eu tenho um y e tenho outro y. Eu tenho dois y, ó, tá vendo? Ó, tem o y01 e o y02. Por quê? Porque é para o x0. É por isso que eu fiz. E, olha só, o outro x1 também, ó, x1 aqui, ó, eu vou ter dois correspondentes também. Tá vendo? Que eu não tenho um correspondente. Nessa situação aqui, como para cada x eu tenho, não é, ó, cada x aqui vai ter dois correspondentes. Então, isso não é função, como a gente já viu em aulas passadas. Esse não é função. Por que não é função? Só repetindo, porque para cada x aqui, ó, tem pontos onde x tem dois valores, ó. Dois valores. E o que a gente entendeu lá no começo é que para ser função, o meu x, o meu domínio, ele tem que me dar um valor em y. Para cada valor de x, eu só posso ter um correspondente em y, ó. Esse aqui só tem esse aqui só tem esse aqui também só tem esse, e aí, assim sucessivamente. Por isso que esse não é função e esse é função. A observação é essa aqui, ó, que eu fiz ao lado aqui, ó, para a gente entender melhor. Por que esse gráfico aí não é função? Porque para o meu x0 aqui, ó, eu tenho dois pontos em y, então nesse caso não é função. Então, galera, vamos construir um gráfico aqui do zero, tá?
Então, olha só. A dica que eu dou, primeiro, desenha o plano cartesiano, aqui, ó, bem em escala, bonitinho, ó, tá vendo a escala que eu fiz? Eu fiz com uma régua, obedecendo as separações de forma equivalente, a 1 centímetro cada um aqui. Então, olha só. A minha função, eu quero o gráfico da função f de x igual a 3x mais 1. Com o domínio da função, ou seja, os valores que eu vou determinar de x vão ser 0, 1, 2, 4 e 6. Então, eu coloquei aqui em ordem decrescente, ó, 6, 4, 2, 1 e 0. E depois eu vou escolher dois números aleatórios aí, para a gente ver se está cabendo, se está entrando. Agora, observa. Para x igual, vamos começar do zero aqui, ó. Para x igual a 0, seria 3 vezes 0, que é 0, mais 1, sobraria quem aqui, ó? 1. Para 1, seria 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Sobraria 4 aqui. Vamos lá, avançando. Para x igual a 2, seria 3 vezes 2, que dá 6, mais 1, que dá 7. E aí, vamos embora. 4. 3 vezes 4 seria 12. 12 mais 1 é igual a 13. Ó, só estou crescendo. Pro último aqui, ó, pro 6. 3 vezes 6, 18. Mais 1, 19. Olha só, os números eles estão crescendo, né? Estão crescendo aí. Aí, olha só, gente. Eu vou marcar o que eu tenho aqui, ó. Só para você ter uma ideia. Primeiro ponto. O primeiro ponto é 0. Quando o meu x é 0, tá vendo aqui, ó? X é 0 bem aqui no meio. O valor é y é igual a 1. Ó, marquei aqui o meu ponto 0. Beleza. Aí, ó, vou até colocar aqui mais pro ladinho aqui para todo mundo enxergar bonitinho. Aí, o que a gente observa? Vamos lá. Para quando x é igual a 1, o meu ponto é 4. Então, ó, olha só, é aqui que está a jogada. Para x igual a 1, eu vou jogar aqui, ó, o pontilhadinho do x. Aí vou chegar aqui no pontilhadinho do 4, é positivo. A intersecção, ou seja, o cruzamento dos dois aqui, ó, vai me dar o ponto 1, 4. 1, 4. Tá vendo? 1, 4. 0, 1, ó. 0, 1. 0, 1. 1, 4. Agora vamos pro próximo. 2 e 7. Então, ó, o próximo aqui, ó, é 2 aqui, ó. Ó, bonitinho, ó. Vamos fazer pontilhadinho até chegar onde a gente quer. E 7. Aqui me dá o outro ponto de intersecção. O outro seria 4 e 13, então passaria a minha folha. Então eu vou parar aqui, ó. Tem os 3 pontos aqui, ó. Tem os 3, ó. Esse, ó. 0, 1 e 2. 0, 0, 1 e 2. Tá bom aí. Agora eu vou inventar mais dois números aqui aleatórios. Eu vou puxar o menos 1, vou até colocar de azul aqui, o menos 1, e eu vou puxar também o menos 2, tá? Menos 1 e menos 2. Vamos ver se você vai entender, ó. Para x igual a menos 1, vai ficar 3 vezes menos 1 é menos 3. Faz o jogo de sinal, não é isso? Menos 3 mais 1, menos 3 mais 1, menos 3 mais 1, menos 2. Show? Vamos para x igual a menos 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. E aí, é isso aqui, ó, gente. Para x igual a menos 1, eu vou ter menos 2, certo? Então, eu vou determinar aqui, ó. Menos 1 tá bem aqui, ó. E menos 2 tá aqui, ó. Então, ó, vou determinar aqui, ó.
Determinei, passei aqui, ó. Show de bola. Esse aqui é o meu ponto -1, -2. -1, -2. E o próximo é -2, -5, ó. Ó, show de bola. Ó, tá vendo aqui? -2. -2. -5, ó. Olha que bonito. Isso aqui são os meus pontos. Primeiro passo, a gente determina quais são os pontos. E depois a gente extrapola. O que é extrapolar, gente? Extrapolar é a gente juntar esses pontos aqui, ó, em uma reta. Ou no desenho que for. O que tu vai perceber? Que quanto mais pontos você encontrar, mais fácil você vai encontrar o desenho. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó, gente, ó. Ó. Esse aqui seria o gráfico dessa função. Esse é o gráfico da função 3x mais 1. É isso, ele extrapolado. Molezinha, né? Então vamos continuar. Evoluindo no conteúdo, a gente observa agora o seguinte. A gente pode classificar a função em sendo crescente ou decrescente. E também a gente pode falar de função constante também. Aí a gente observa esses primeiros dois gráficos aqui. Primeiro, esse gráfico aqui, ó. Meu gráfico XY. Aí a gente percebe que o gráfico aqui, ó, que esse vermelhinho aqui, ó, o que a gente caracteriza? Presta atenção. Eu tenho valores, eu vou pegar uns valores aqui, ó. Se eu pegar esse valor aqui de x, ele vai me dar um y negativo. Se eu for observando, ó, se eu tiver um x maior, ó, o que acontece? Eu vou dar um y maior. Ó, vou chamar, isso aqui era x, vou chamar de x0, esse aqui de x1, então esse aqui vai me dar um y0, ó, e o meu x1 vai me dar um y1. Agora, eu vou pegar um x3 aqui, o x2, ó. X2 vai me dar um y2. O que a gente está percebendo aí, ó? Que para cada x, ó, se eu for aumentar o valor de x, aumentei, ó, de x0 para x1, o valor de y também aumentou, ó. Está subindo, ó, de x1 para x2 foi de y1 para y2. Ou seja, toda vez que a gente aumentando os valores de x, aumenta os valores também de y, isso significa que a função ela é classificada como função, é uma função crescente. Por outro lado, ó, observa esse gráfico aqui de baixo, esquece esse aqui do lado. Esse gráfico aqui de baixo, ele vai te dar o seguinte, eu vou ter primeiro aqui, ó, vou destacar um ponto, ó, vou chamar isso aqui, ó, de x0. Ele vai te dar um y0. Eu vou destacar um x1, ó, um x1 maior que o x0, ó, porque eu tô indo para a direita, maior. Ele vai te dar um y1. Agora você percebe que o y anterior do x menor, ele é maior do que esse. Agora vamos ver se isso continua sendo verdade. Ó, se eu pegar um x2 aqui, ó, x2, eu vou ter um y2 aqui menor que o y1. Ou seja, nessa situação aqui, onde cada vez mais, quanto mais a gente cresce o valor de x, mais decresce o valor de y, ele é chamado de função decrescente. Essa função é decrescente. Show de bola, né? Agora, observa o que a gente pode analisar nesse gráfico aqui ao lado. Olha que gráfico bonito. Esse gráfico aqui, ó. A gente percebe que ele é, olha para cá, ó, crescente, que ele é decrescente, que ele cresce de novo. E aqui ele nem cresce e nem decresce. Então vamos analisar ponto por ponto. Vamos lá. A função é crescente entre -6 e -3. Ela cresce aqui, ó. Tá vendo que os valores estão crescendo?
E também entre 4 e 8. Ó, entre 4 e 8 ela está crescendo. Show de bola. Só que ela é decrescente aqui a partir do 3, ó. Então, ó, menos 3 até o 4 do outro lado lá do zero, ó. 4. Ela é decrescente, ó. Decresceu. Tem mais outra? Não tem. Agora, essa partezinha aqui, ó, que ela nem cresce e nem decresce, ela é constante. Então, a função é constante entre 8, então eu vou colocar aqui, ó, 8 e 11. Então, entre 8 e 11, ela é... Agora, olha só o que a gente também pode determinar. A função, o valor de x, de y, é positivo quando ele está acima do zero. E ele é negativo quando está abaixo de zero. Até aí tá tranquilo, né? Quando ele passa pelo zero aqui, ele não é nem positivo nem negativo, né? Então, observa aqui, ó, gente. A função é positiva. Ó, quando ela é positiva? Quando ela está acima do zero. Quando é que ela está acima do zero? Entre menos 4 e até o menos 1. Só que menos 4 e menos 1 não entra, então é aberto entre menos 4 e menos 1, ó. Menos 4 e menos 1. Beleza? Mas também ela é positiva aqui, ó, entre o 6 e o 11, que acaba aqui a função, né? Então ela vai ser positiva aberto também, porque o 6 não entra, né? Então ela vai ficar positiva aberto aqui em 6, só que ele fecha no 11. Então o 11 também ele é positivo, o y, né? Então ele fechou aqui, ó, com colchete. Show? Beleza. E onde é que a função é nula? Onde é que ela vale zero? Onde é que o y vale zero? O y vale zero no menos 4. Ele vale zero também no menos 1. Ele também vale zero no 6. Ou seja, o menos 4, o menos 1 e o 6, eles são chamados zeros da função. Os zeros da função são os valores de x que fazem o meu y ficar igual a zero. Simples, é moleza, é simples assim. Agora, o que eu coloquei aqui, y max e y mínimo, ou seja, o ponto máximo e o ponto mínimo do gráfico, da função. Ou seja, o que é um ponto máximo? O ponto máximo é o valor máximo da função para um x. Então, você percebe que para 8, eu vou ter aqui, ó, para o meu x igual a 8, eu vou ter o meu ponto máximo da função, meu y máximo. E, por sua vez, se você entendeu o que é o máximo, você entendeu o que é o mínimo. É o menor ponto da função, ou seja, é um ponto x que vai me dar o menor valor possível da função, que é o meu y mínimo. É por isso que eu destaquei esses dois pontos aqui. Olha o tanto de coisa que dá para a gente analisar com gráficos da função.